Olá, olá, ouvinte que nos acompanha. Curitiba embaixo do tapete é uma ideia que surgiu com a intenção de compartilhar histórias e acontecimentos desta nossa bela cidade, mas com o propósito de informação para aqueles que pretendem se mudar para cá ou para os recém-chegados. Tudo para você conhecer Curitiba a fundo, sem mais segredos. E no episódio desta semana, trouxemos alguém que acabou de desembarcar do navio e se surpreendeu com pequenas coisas do seu lar. Nesse caso, do seu novo lar. Franklin Júnior costumava morar em Manaus. E trouxe aqui. Fala aí, Franklin. Olá, gente. Então, a minha história começa em meio ao caos que o mundo está vivendo, né? E a novela que está sendo morar no Brasil por conta do coronavírus. Daí a gente decidiu mudar de Manaus para viver novos ares e melhores condições de voar em busca da liberdade que o ser humano residente de um país subdesenvolvido sempre está procurando, né? O nosso destino foi Curitiba, sul do país, o oposto de onde eu morava, né? Eu morava no norte do país. E Curitiba é muito conhecida por ser exemplo em sustentabilidade, população muito educada, parques e passeios cheios de natureza e beleza. Enfim, eu quero morar nesse lugar e a gente até ficava brincando, perguntando se Curitiba ficava mesmo no Brasil. E na época, o meu namorado veio antes, ali no finalzinho de 2019, e como ele trabalhava durante a maior parte do dia, acabou que eu que fiz esse trabalho de pesquisar um lugar para a gente morar. E a gente deu muita sorte em achar um apartamento super aconchegante, bem no centro de Curitiba, próximo do trabalho dele e quase do lado da minha faculdade. Não poderia dar nada de errado, né? Mas aposto que algo deu errado, não foi? Afinal, nem todo lugar é um mar de rosas. E queremos saber, qual foi a sua grande surpresa? Então, em um dia, em meados ali de março, a gente recebeu a visita de uma amiga do meu namorado aqui no apartamento. E é importante falar sobre ela, pois foi ela que nos alertou sobre o perigo que nos rondava. A Carol, que é o nome dessa amiga dele, ela nasceu e morou a vida toda aqui em Curitiba. Então, em algum momento da conversa, eu estava trabalhando na mesa e eles estavam conversando no sofá. Daí ela vira pro meu namorado e ela fala bem tranquila, assim, que a gente precisa tomar cuidado com as aranhas marrons, porque quando elas picam a gente, a parte picada ela pode necrosar. E aí ela começou a mostrar um monte de foto e coisa da internet. E aí, a partir daquele momento, né, eu parei o que eu estava fazendo e olhei assim e fiquei pensando, meu Deus, nosso mundo caiu. E eu fiquei muito assustado porque as aranhas, elas são muito discretas, né? Elas não fazem barulho. E ainda mais que elas se escondem em tênis, roupas, lençóis de cama. Resumindo, ela falou que a gente ia ter que revisar tudo antes de vestir, pois se a gente for picado, a gente pode ir pro hospital com uma parte do nosso corpo necrosada, né? Bem simpático da parte dela, né? Nada assustador, mas acho que qualquer um no seu lugar, né, não ia conseguir dormir à noite. Ia fazer as malas no mesmo dia. Pois então, daí os dias foram passando, mas aquela angústia da possibilidade de uma aranha aparecer, né, não saía daqui. E aí, por coincidência, a gente estava meio que vivendo um ataque de mosquitos. E eu estava sendo muito picado desde fevereiro. E aí o que estava sendo muito ruim, né? A gente teve que fazer um arsenal de coisas para espantar os pernilongos daqui. E é importante explicar, entendam que a problemática da história é que a gente está em meio a uma pandemia. Então, na época, eu não saía do apartamento, eu estava trabalhando home office. Logo, nesse contexto, para uma ideia se tornar uma loucura, é um pulo, né? Realmente, sinto que estamos chegando até mesmo no momento de rufem os tambores. Manda ver, Franklin. Tava tudo tranquilo, eis que eu vejo uma aranha no mesmo dia e eu conto isso pro meu namorado. E aí ele também viu uma no banheiro. Foi aí que a gente decidiu fazer uma faxina bem profunda no apartamento, naquela mesma noite. E acreditem, a gente achou tanta aranha escondida nesse apartamento que dava para ouvir os gritos da gente na rua nesse dia. E não bastando toda essa situação, né? Nessa mesma semana, eu acordei com uma picada muito feia na palma da minha mão. E
eu fiquei meio preocupado porque parecia com as descrições que a gente tinha visto na internet sobre a picada da aranha marrom. Mas a picada que estava na minha mão, ela era mais rosada. Ela não era vermelha, né, como descrevia. E também eu não sentia dor e ela só estava coçando. Mas, gente, sério, eu comecei a criar uma mania de perseguição das aranhas que eu sonhava com elas. Eu realmente fiquei maluco com essa situação. Bem, inacreditável. Pior que eu moro aqui há anos e isso nunca aconteceu comigo. Realmente acho que eu posso dizer isso por parte porque quando eu era até mais novo, quando criança, eu chegava às vezes a acordar e realmente às vezes aparecia algumas aranhas marrons, tipo, literalmente que dormiam comigo. E não sei como, por toda a divindade de todos os deuses, eu consegui ser protegido, né? Então, tipo, eu tô aqui vivo. Eu sequer já tinha ouvido uma história como essa, por exemplo. Acho que foi uma maneira de Curitiba receber os calouros. Mas e aí? Qual é a conclusão da história? O próximo passo foi fugir do país? Não, a gente não fugiu, não. Mas concluindo, nós pesquisamos muito sobre a prevenção das picadas das aranhas marrons. A gente está bem mais ciente que não é algo tão perigoso quanto a gente achava que fosse, né? Elas gostam de viver em ambientes mais escuros e secos, atrás de armários, embaixo dos sofás e geladeiras, que foi onde a gente achou. E que a grande prevenção é manter uma limpeza constante no verão, que é quando elas mais aparecem. Elas detestam aromas cítricos. E uma dica de um pet que mantém as aranhas longe são as lagartixas, porque elas acabam sendo as predadoras naturais das aranhas, né? Interessante isso, eu acho isso muito legal. Por exemplo, onde eu moro até mesmo tem muito desse predador natural das aranhas, que são as lagartixas, né? Então, tipo, eu acho isso muito legal. Aqui em casa, hoje em dia, a gente está super bem protegido porque tem várias delas. Bem, muito obrigado pela sua presença, Franklin. Esperamos que você não desista de Curitiba, é claro. E eu agradeço a sua participação hoje no nosso programa. Curitiba embaixo do tapete. Eu que agradeço, muito obrigado pelo espaço para eu contar essa história um pouquinho engraçada aí para vocês e muito obrigado. Espero que essa história tenha trazido alegria e informação para vocês. Lembre-se sempre de pesquisar sobre os possíveis predadores das cidades que forem morar. Siga nossas redes sociais e até o próximo Curitiba embaixo do tapete. É isso aí, gente. Tchau, tchau.